E no programa de hoje temos o grande Sergião Lorosa. Aí. Bom, Sergião, muito obrigado por ter nos aceitado o nosso convite e dando início mais um bate-papo da AES Sports Legacy Channel. Por gentileza, de maneira extremamente natural, na tua visão, ou de acordo com o teu entendimento, quem é Sérgio Luiz de Arruda Lorosa? Olha, rapaz, pô, essa pergunta é pergunta de milhões. Se eu soubesse responder isso, pô, eu tô... Não, na verdade, eu vi outro dia, um parceiro botou uma parada naquele bagulho de perfil, né, de Instagram, de redes sociais, né, que tem assim, pô, é sobre você. Aí, pô, ele botou assim, carregando, né? Carregando, eu achei muito bom, né, cara? Porque é isso também, assim, é como eu me sinto. Tem muita coisa que, assim, que é inata, né? Coisas que nascem com a gente e permanecem a vida inteira. Mas tem outras coisas também que a gente vai descobrindo no meio do caminho, né? Coisas que eram nossas e que a gente nem sabia, né? Que a gente vai meio se apossando no meio do caminho. Então, assim, pô... eu poderia dizer, assim, algumas coisas, sei lá. A maioria delas, eu estou, entendeu? Então, assim, quem eu sou mesmo é uma mistura dessas coisas que eu já vim estando, né? Então, assim, pô... E eu gosto muito também da afirmação do Maluco Beleza, de Raul Seixas, de que, pô, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, assim, quando eu me descubro, assim, pô, questionando coisas que eu pensava no passado, ou me modificando, né? E assim, pô, eu espero que essas mudanças sejam para o bem, né? Eu esteja me melhorando enquanto ser humano, enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto não sei o que lá. Mas, enfim, é mais ou menos isso assim, pô, tem algumas coisas que eu conheço de mim e outras eu estou conhecendo. Mas, pô, de uma maneira geral, eu podia dizer que, pô, dessas coisas todas, eu me amarro. Eu gosto de mim pra caramba. Seja lá quem eu seja, mas eu gosto de mim pra caramba. É muito... Autoestima pouco é bobagem, né? Sérgio, a gente sempre tem o entendimento, né, que tudo caminha por uma razão, tudo tem um motivo de ser criado, ser executado e acontece. A gente criou o canal lá em 2021 e hoje, no dia que a gente está passando esse programa, você está conosco aqui em 2022 e nada é por acaso, é que nem você mesmo falou, tudo está em construção. E o motivo do nosso canal é realmente criar esses pilares, criar uma massa crítica, engajar as pessoas, até por esse é o nosso motivo, a nossa hashtag aqui, Esporte e Cultura na Educação. E eu gostaria de saber de você, né? O consciente, você e todos os seus amigos, produtores, atores, músicos, gestores culturais, sabem da importância da prática esportiva e cultural para o melhor desenvolvimento humano? Eu tenho um amigo meu que fala muito sobre essa parte, assim, então de uma maneira geral, assim, a parte da cultura meio falou um pouco mais forte. No entanto, é muito louco assim o quanto esse lado esportivo assim, para mim ficou meio como se fosse meio uma lacuna mesmo, assim. Evidentemente que eu me amarro o esporte, né? Eu gosto pra caramba, pô, grande ídolo, Zequinha aí, mas assim, o futebol mesmo, assim, que é uma parada que é muito mais brazuca, né? Assim, pô, eu sempre gostei de jogar, mas nunca soube jogar bem, né? Mas assim, pô, mas eu gosto de assistir e tal, assim. Mas eu lembro também, assim, que essa parada da educação, né? É uma coisa que é tão importante que eu lembro que, assim, que muito provavelmente o fato de eu ser distanciado das paradas de esporte deve ser porque eu tive uma briga com o professor meu, assim, lá no como é que era? Ensino fundamental ainda? Não, o médio, ensino médio. Teve um professor que eu briguei com ele
Então, assim, quando eu briguei com ele, automaticamente é como se tivesse brigado com a educação física, entendeu? Tipo assim, e eu comecei meio a ficar assim, pô, meio revoltadinho, falar, pô, o importante é o intelecto, entendeu? O corpo é uma coisa menor, o importante é a alma, né, o espírito. Então, assim, o corpo como se fosse uma coisa menor. E assim, pô, na verdade, até religiosamente tem um bagulho de que o corpo é o templo do espírito, né? Então, assim, pô, de uma certa maneira, eu acho que porque eu acabei meio vacilando, entendeu? Assim, não dando muita importância a essa parada, assim, né? Do esporte, né? E assim, pô, e como, assim, era uma oportunidade que eu tinha, assim, talvez, né? Que todos nós, assim, que somos negros e viemos de uma situação de social muito menos favorável, né? Então, assim, pô, é uma possibilidade que tem, pô, as duas grandes possibilidades que a gente tem na vida, uma através do esporte, né? E outra através da cultura mesmo, assim. Pô, graças a Deus que caiu um violão na minha mão, né, cara? Assim, que, pô, porque eu tendo abdicado, entre aspas, dessa parte esportiva, né? Então, assim, pô, se bem que hoje em dia eu tento resgatar, como eu te falei, assim, pô, tem coisas que eu vou descobrindo em mim, né? Eu falei, pô, bicho, foi um vacilo muito grande, assim, eu não ter, eu ter me desligado, né? Eu ter me afetado, talvez, pela briga que eu tive com o professor, né? Mas, enfim, tem uma amiga que diz assim, antes tarde do que mais tarde, né? Antes tarde do que nunca é uma coisa, mas antes tarde do que mais tarde. É melhor mais tarde do que nunca, né? Então, assim, pô, enfim, Sérgio, caminhamos. vou falar aqui como educador físico, né? Por exemplo, você comentou aí que você toca violão, e dentro da educação física, tocar violão é uma forma é um trabalho da educação física, Ó, porque é um movimento motor fino tocar violão. Você legal. precisa dessa habilidade motora. Talvez, E talvez se meu professor soubesse disso, ele tinha, pô, me incentivado, né? E, pô, é assim que, na verdade, a parada que é entre nós, assim, né? Pô, assim, não quero transformá-lo de maneira alguma em vilão, né? Da parada, mas, assim, mas no fundo, tipo assim, alguma vez eu cheguei com um atestado para poder não fazer educação física, mas ele levou pro lado como assim, pô, o gordinho tá querendo fugir, né? Aí começou meio a debochar de mim, assim, entendeu? Vai ficar agora, vai ficar escroto. Tipo assim, eu falei, caralho, rapaz, que porra, que maluco escroto. Tipo assim, mas não é sobre ele, né? É sobre mim, né, cara? Assim, o que eu fiz com isso, né? Com essa informação. Então, assim, pô, acabei meio perdendo várias oportunidades de corpore sano. Como é que é? Como é que é o bagulho? Mensana em corpore sano, é isso aí? Exato. Mente sã Exatamente. em corpo Exatamente. são, né? Então, pô, assim, eu perdi uma oportunidade. Então, assim, não é o que ele fez, mas é o que eu abdiquei, de uma certa maneira, né? Nesse vacilo. mas Mas, eu acho enfim, que mas entender assim, que porque a educação tem essa possibilidade, né? Ela pode te abraçar ou pode te excluir, né? Ao mas momento que, por exemplo, sei lá, eu fiz química, né, na faculdade. Mas eu tinha uma certa facilidade para essas paradas. E eu passo assim, que eu via outros amigos que tinham muita dificuldade só pelo fato de, cara, matemática, química, física, essas coisas. Assim, dependendo do approach do professor, né, do mestre, né, pô, ele pode te afastar de determinada disciplina ou pode te aproximar, né, cara, com a malandragem. Né? Pô, se ele me falasse isso na época, pô, não, calma aí, cara. Tu não vai fazer educação física, mas pode tocar um violão aqui para a galera fazer uns passos aqui, uma coreografia marcada. Enfim, pô, me colocava dentro do processo, né, cara? Pô, tava aí até hoje, puro suco. Pô, já pensou? Perdi a oportunidade. não, mas é que você está falando do negócio, por exemplo, é que há uma falta de entendimento entre a atividade física e o esporte em si, a prática esportiva. É assim. Atividade física é movimentar o corpo, é se movimentar, é estar fazendo algum tipo de movimento. E você, por exemplo, você é ator, você é cantor, atuando, eu ouvi de alguns atores, o pessoal fala, para fazer uma peça de teatro é como se fosse uma maratona. Você Caramba. precisa se dedicar ali tempo e usa muito essa energia física, movimento, às vezes expressão corporal. Cara, isso tem tudo a ver com a educação física, cara. Totalmente, totalmente. Eu acho que o que você falou, esse ponto que você comentou aí, que é um ponto importante. Talvez a forma com que o professor leva a informação para o aluno, ou você ganha o aluno ou você perde o aluno.
Pode crer. Mas eu tô tentando me resgatar, né? Me auto-resgatar. Perdemos um lançador de martelo, Zeca, ó. Pô, né? Mas, dando só uma palavrinha sobre isso daí, interessante essa questão do professor. Eu vim só entender, eu tive uma professora de português chamada Clarinda, lá na minha cidade. Uma das melhores professoras de português que tinha na cidade, que tem, que eu já vi. E ela sempre cobrava o verbo, e eu ali, né? E, Sérgio, pessoal, eu estudei o verbo, mas tudo quanto é verbo, eu tava na ponta da língua, eu falei assim, hoje eu pego ela. E eu preparado, 15 anos de idade, eu falei, agora eu arrebento, hein? Ela me levanta e me chama meu nome pela chamada, eu era o número 16, José Luiz Barbosa, pá. Aí eu falei assim, eu tava com tudo quanto é verbo na cabeça. Ela me levanta e fala assim, ó, eu quero futuro, eu não me lembro agora, futuro pretérito, mais que perfeito, uma coisa assim, do verbo averiguar. Quando ela meteu averiguar, Sérgio, eu olhava pra ela, por dentro eu xingava ela de tudo quanto era jeito. Ela me quebrou. Mas, porém, uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi a relação de você entender bem o português para te ajudar a ser no inglês. Aí eu lembrei dela. Né? Porque ela me instigou, eu falei, aí depois desse dia, eu falei, nunca mais quero perder para essa mulher. A hora que ela me chamar um verbo, não vou errar mais. Consequentemente, eu procurei estudar mais, eu procurei saber mais, procurar, e isso, consequentemente, me melhorou, principalmente quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu fui aprender o inglês. Só dar um adendo dessa questão de como o professor também, ela me instigou, eu vi de forma diferente de você. Eu não queria mais perder para ela. E ela era uma professora preta, falei, você tá querendo... Eu sou pretinho, eu achava que ela tinha que amenizar para mim, mas na realidade ela entendia, ela sabia da dificuldade que ela sofreu para chegar naquela posição, então ela estava tentando exigir de mim algo que, consequentemente, eu ia passar, e eu não tinha essa experiência, mas eu achei válido, eu peguei de outra forma, mas eu concordo que, tanto com você como o Adriano, que se o professor não tiver aquela sensibilidade, aquele tato, ele pode trazer o aluno para perto, como também ele pode afastar. Mas segue o baile aí, vamos nessa. Na verdade, o pênalti bem batido é aquele que entra no gol, né? Então, assim, de uma maneira geral, se deu certo, deu certo. No meu caso, não deu certo, porque a estratégia, né, se era uma estratégia dele para me fazer colocar-se, agora eu vou então, vou ser o melhor corredor, o melhor atleta, o melhor jogador de futebol, enfim, não deu certo, né? Então, assim, mas o futuro do pretérito, né, o que era? Seria averiguaria ou averiguarei? Eu não sei. Até hoje eu aula também eu faltei, mané. Agora ele define a aula, agora não sei, Zeca. Averiguar é sacanagem da mina, bicho. Ela não foi maneira contigo. Zeca, o cara vem, ele só faltou lançar para você, só faltou pedir para você calcular o número de mol que tinha nessa equação aí. Caramba! Vamos lá, aí já era, bicho, aí já era. Bom, eu vou te falar que eu fiz química, né? Eu fiz química na faculdade, mas eu esqueci a tabela periódica toda. Parece que, sabe quando tu expurga alguma coisa no teu cérebro, assim? Eu não lembro nada mais. É muito doido, né? Cara, também, isso é papo de 1986, né? Aí, vocês nem eram nascidos nessa época. Valeu pela força. Bom, Sérgio, o negócio é o seguinte. Primeiro, eu tenho que te agradecer imensamente por essa simpatia, essa gentileza de estar aqui conosco. E dando sequência até nesse bate-papo, porque você canalizou, né, vamos chamar entre aspas, uma revolta para uma outra coisa. Você tirou o foco que poderia ser na educação física, mas você canalizou para a questão da arte. E a gente sabe que as artes, de um modo geral, ela é um espectro que o indivíduo manifesta o seu estado de espírito, em que situação ele se encontra. E dentro disso, a coletividade também mostra o seu estado emocional. Então, por exemplo, se nós estamos vivendo uma fase agora que o país não está legal, o mundo não está legal, as artes vão estar representando isso, ela vai manifestar isso de uma forma ou de outra, ela vai estar expressando isso. Porque ela, na verdade, é uma expressão. Porém, o porquê que a gente traz essas questões aqui de perguntar para as pessoas? Porque vários estudos na área da neurociência apontaram uma importância fundamental tanto para a prática esportiva quanto para a prática cultural nessa questão do desenvolver humano, do ser humano.
Que isso, assim, trabalha o nosso cérebro em vários setores e faz com que a gente seja adultos melhores. Legal. E isso a gente queria saber, na tua visão, o que falta para o nosso país ser mais consumidor de artes, seja ela qual for, em geral, e outros esportes além do futebol? Por nesse momento, assim, pô, parece que, assim, infelizmente, a gente evoluiu bastante, assim, né? Eu acho que, pô, tinha algumas coisas que já estavam praticamente conquistadas, né? Que, pô, parecia que, culturalmente mesmo, assim, pô, acho que, talvez principalmente, porque, de uma certa maneira, todo governo, né? Independente dele qual seja, e principalmente, assim, os mais... os mais problemáticos, né, tentam se ocupar, né, do esporte para fazer propaganda política, né, diferentemente da cultura, porque assim, pô, nesse momento, por exemplo, o grande vilão da sociedade, né, é o setor cultural, né? Então assim, pô, vê que mais uma vez, por exemplo, nessa semana tivemos pô, o embargo, né, de um projeto de lei que tinha sido aprovado, né? A Lei O Paulo veto, Gustavo primeiro e depois a Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc, Então, assim, pô, tinham sido aprovadas e que o presidente indeferiu, né? Deu uma travada na parada. Então, assim, pô, mas é uma coisa pessoal, né? Na verdade, assim, pô, ele quer meio, tipo assim, dar esforra, né? Tirar a esforra da galera da cultura que, assim, que evidentemente que não apoia, né? Não apoia porque por motivos óbvios, a gente precisa de liberdade, né? Eu acho que pô, o artista sem liberdade não dá, cara, assim, né? Então, assim, pô, tudo que passa pelas bocas do senhor presidente sempre meio tenta pô, tirar a gente assim de uma situação de liberdade, né? Então, assim, automaticamente os maiores inimigos públicos, né, do momento são os artistas, né? E no caso, pior do que os artistas são os professores, né? Porque o professor, cara, que isso? Tá fazendo os outros pensar? Que tipo de gente é esse? Pô, vamos acabar com essa gente, né? Então, assim, é meio isso. É muito ruim, assim, no país onde pô, artistas e professores se tornam, né? E assim, pô, a galera do esporte, de uma maneira geral, tem algumas vantagens nesse sentido, porque o poder público sempre tenta se aproveitar do esportista para abraçar ele, falar aqui, ó, pô, né, ajudamos ele, quer dizer, essa medalha de ouro aqui, ou de prata, ou de bronze, ou medalha de que quer que seja, passou por mim, entendeu? Então foi eu que ajudei. Então, assim, não lembro mais o que ele perguntou, não, mas porque eu estou esquecendo as coisas, entendeu? Não, na mas verdade, um pouco assim, disso. na tua opinião, o que falta para a gente consumir mais Sim. arte e o esporte além do futebol? Porque, assim, estádio de futebol ainda lota, as pessoas ligam televisão para assistir jogo de futebol, mas outras modalidades, elas apreciam, elas vão a teatro, elas vão ao museu, tal. O que precisa para estimular mais esse consumo? Assim, pô, na verdade, por exemplo, quando se fala em arte, existe, pô, assim, uma hierarquia, talvez, assim, das artes, né? Em termos de público, né? Pô, eu falo que o primo rico da arte é a música, né? Porque a música, de uma maneira geral, todo mundo consome. Por mais que eu não, sei lá, eu não gosto de samba, mas eu gosto de forró. Eu não gosto de forró, mas gosto de rock and roll. Não gosto de rock and roll, mas gosto de reggae. Não gosto de reggae, mas gosto de música clássica. Enfim, dificilmente são poucas pessoas, existem, né, que não gostam de música. Mas, assim, é muito pouca gente. Ao passo que, por exemplo, o teatro, né? Ontem eu fui assistir uma peça, um espetáculo maravilhoso, o Auê, aqui do Rio, aqui minha filha faz assistência de direção, mas, pô, que mistura todas as artes de uma maneira geral, mas assim, tem um título de teatro. Então, assim, pô, na verdade, quem vai ao teatro é muito menos gente do que quem assiste televisão, por exemplo, ou cinema, ou muito menos a música, né? Quem curte música. Então, assim, tem essas hierarquias, né? E, assim, dentro do esporte, por exemplo, pô, você falou que é o futebol. O futebol, assim, pô, desde que eu me considero como gente, assim, né? É um esporte assim que
que aqui no Brasil, principalmente, pô, é parada de milhões, né? Parada muito... mas, assim, mesmo o futebol, eu percebo, assim, que demora, por exemplo, a evoluir, né? E isso eu acho que é muito contraproducente dessa relação com o público. Porque, pô, de uma maneira geral, assim, pô, a gente, por exemplo, a minha geração sempre quis um espetáculo mais justo, né? Porque, pô, bicho, porque a força, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, que tem força de torcida, então, assim, automaticamente, pô, tende-se a favorecer, né? Poderia se favorecer a um ou outro por motivos diversos. Mas, assim, mas, por exemplo, eu acho que essa parada das regras, né, do futebol, por exemplo, elas demoram muito assim, a se... Ao passo que eu vejo, por exemplo, no vôlei, desde que eu sou moleque até hoje, pô, caramba, mudou muito, né? Não tinha aquela linha dos 3 metros, por exemplo, o bagulho de rodar, né, entre os jogadores, enfim, substituições, né? O próprio futebol de salão, por exemplo, ele modifica pra caramba, assim, né? Na minha época, batia lateral com a mão, né? Tipo assim, né? Hoje em dia, pô, com o pé, enfim, muitas coisas. Esse bagulho mesmo, assim, de poder utilizar um jogador, né, porque ele tem uma habilidade específica, né, naquele momento, por exemplo, eu vou disputar um ponto agora no voleibol. Eu vou disputar um ponto onde eu preciso fazer um bloqueio. Então, eu boto a rede alta. Eu tiro o levantador, que geralmente tem uma estatura menor, e coloco alguém mais alto para poder forçar o bloqueio. Passou aquele ponto, volta tudo de novo. Entendeu? Assim, não, é uma equipe, na verdade. Né? Por que não pode se utilizar? Então, assim, essas complicações, eu acho que, de uma maneira geral, podem ajudar a trazer mais público também, entendeu? Porque, enfim, o espetáculo precisa ser legal, né? Precisa ser divertido para as pessoas. Vocês precisam ter... enfim, saber que a parada vai ser maneira, né? Não sei se eu me fiz responder, tomara. Quer dizer, eu te respondi. Acho que o mais ou menos você explicou bem, né? Mas acho que a questão você acredita que falta talvez mais divulgação ou mais incentivo, quizás dentro da escola, para que as pessoas apreciem mais a própria cultura, o próprio teatro, a música, esse tipo de coisa? Ou você acha que não, do jeito que tá bacana e... Eu penso que educação, né, cara, assim, é a parada, né? É o bagulho mesmo, assim. Eu acho que desde a minha adolescência, né, eu estava começando a tocar violão, mas assim, eu escutava muito essa parada de educação. Quer dizer, que isso era papo de... Ainda era o momento de ditadura no Brasil, no entanto, assim, começou a ter eleições para governo estadual, e o Rio de Janeiro, o governador, o prefeito eram biônicos, né? Eram indicados pelo poder... Regime militar. Oi? Era indicado pelo regime militar. Isso, governadores biônicos chamavam. Então, assim, mas aí, em 82, eu lembro, começou a rolar a eleição, assim, né? E, eu não votava ainda, mas eu já estava ligado, estava começando a entender. E, assim, aquela eleição, principalmente aqui no Rio, ela foi muito sobre educação, assim, falava-se muito sobre educação. E eu, cara, é claro, né? Assim, tem coisas que eu não consigo resolver hoje. Mas se eu começar a educar as pessoas hoje, né, daqui a 20 anos vai ser muito mais fácil, né? E, assim, e eu vi assim, foi tão claro, tão óbvio para mim aquilo ali, assim, né? Que eu não entendo que até hoje não se fez um esforço verdadeiro, né? Para que a educação fosse alguma coisa independente de governo, independente de situação política, né? Mas que pudesse ser o cerne assim, das soluções dos nossos problemas, né? Mas, enfim, não tem dúvida, cara. Assim, por exemplo, muito poucas vezes eu tive teatro na minha escola, tipo, eu estudava em escola pública, né? Então, assim, mas de vez em quando tinha uma ação ou outra. E, assim, aquilo ali meio dava opa, que negócio é esse aí?
Legal esse bagulho. Não, mas claro que eu sei que é impossível, eu sei que não dá pra gente. Quem eu sou, né? Quem eu sou, essa pessoa, né? E, porra, vindo de onde eu vim, evidentemente que não dá pra mim, mas, porra, mas isso é legal, né? Então, assim, porra, essas paradas. A educação, cara, porra, é o bagulho mesmo, né? Porra, a gente precisa, enquanto sociedade, porra, se unir independente das diferenças para que isso se torne uma realidade, né? Evidentemente que tem uma galera também que não se interessa com que as nossas crianças sejam educadas, né? Quanto mais ignorância, é melhor para uma galera também, né? A gente tem que entender isso. Muito bem. Sérgio, né, em primeiro lugar, te agradecer. Muito obrigado por você estar vindo aqui, com a sua humildade, vem aqui, uma pessoa de tão grande relevância como você para a cultura, para a música no Brasil, né? Igual você fala, né? É nós na fita, é nós que agita, é nós na parada. Então, vamos lá. O esporte e a cultura permitiram que todos nós estivéssemos aqui reunidos hoje, cada um na sua modalidade, e você como ator, cantor, compositor, apresentador. Por esta razão, tem aqui a seguinte pergunta para você. Eu vou fazer uma por uma e você vai respondendo. A primeira pergunta é: desses talentos, qual deles se manifestou primeiro na tua vida? A música. A música, porque o violão que fez assim, que me fez meio falar, caramba, eu tenho sensibilidade, né? E assim, também foi uma maneira de eu poder me comunicar com o mundo, que eu era muito tímido, né? Era não, ainda sou, né? Ainda que não pareça, muita gente não percebe, mas eu sou muito tímido. E assim, o violão, né? A música me fez, me deu a possibilidade de interagir com o mundo, né? E isso, foi muito legal. Logo na seguida começaram a pintar as outras artes também, o teatro, aí depois televisão, cinema, as paradas todas, mas o violão, assim, que foi o vavavum, a parada que pintou. E quando você se descobriu comediante? Quando eu comecei a fazer teatro, por exemplo, eu comecei a fazer teatro lá na igreja, lá em Madureira, Igreja de Santo Sepulcro. E assim, a gente... o palco era o teatro, era o altar, né? O altar se transformava de teatro em palco e fazia espetáculos, alguns espetáculos infantis, outros religiosos, né? Mas aí, tinha uma peça que eu fiz, por exemplo, que era a Joana d'Arc. E eu fazia o Bispo de Beauvoir, que era o cara o inquisidor, né, que colocou ela na fogueira, né, que condenou ela à fogueira. Então, assim, era um cara mauzão, né, assim, né, aquela bagulha, aquela túnica, não sei o que lá. Mas, enfim, aí, quando eu entrei em cena, né, na igreja, e, também, assim, era uma pessoa popular já dentro da igreja, né? Quando eu entrei em cena, vestido de bicho daquela maneira, a galera caiu em gargalhada, né? Mas eu era personagem mauzão, né? O personagem que eu tinha que fazer era um vilãozão, o cara, mauzão, filha da puta, não valia porra nenhuma. Então começou a rir, eu falei, caramba, rapaz, eu sou um desastre como ator de drama, né? O ator dramático sou um desastre. Então, assim, na verdade, a gente fala geralmente que não é a gente que escolhe o teatro, né? O teatro que escolhe a gente. Então, assim, eu poderia dizer que não foi eu que escolhi a comédia, foi a comédia que me escolheu, né? Então, assim, e eu fico muito feliz com isso, porque hoje em dia, se eu pudesse escolher, eu escolheria a comédia. Porque não existe forma mais legal de você conseguir passar informações interessantes do que a comédia, entendeu? Às vezes você acessa alguma coisa dentro da pessoa que é muito assim, sem filtro, entendeu? Tipo assim, é como se a comédia te fizesse, te trouxesse uma informação que ela entra e é absorvida de uma maneira muito mais fácil e mais legal. Então, assim, eu sou amante da comédia e me amarro. Como e quando surgiu a proposta do monobloco? Monobloco, isso aí já foi o quê? Fim de século passado. Tinha o Pedro Luiz, que é meu camarada, ele estava fazendo a oficina do Pedro Luiz e a Parede, que é a banda dele, lá no Sérgio Porto, no Baitaque, no Rio de Janeiro. Aí, ele chamou para ir lá, para a gente começar a fazer umas paradas. Aí foi eu e o Rodrigo Maranhão, que é o cara do Banga La Fumenga. E a gente, começou meio a ver as levadas, né, as paradas todas assim, começou a criar canções, né, em cima, canções que se adaptavam às levadas. E o bagulho foi começando a ficar assim, da oficina de percussão,
virou um bloco mesmo, assim, tipo, botou a parada na rua e o bagulho começou a ficar doidão, assim, né? Pô, aí foi maneirão, foi um momento especial, assim, agora, de fazer, de fazer um bagulhinho ali, né? Que é pequeno, episódico ali, né? Se transformaram numa parada grandona e foi tomando conta, assim, da Zona Sul, em primeiro lugar, do Rio de Janeiro, depois, pô, o Rio de Janeiro como um todo, e, pô, foi ficando grande, pô, eu sou orgulhoso dessa história, porque eu sei que pelo menos um pouquinho dessa parada passou por mim, né? Pelas minhas mãos, e, pô, amarradão. Que massa, Pô, Sérgio. mas você fala do Bangalafubenga, ele tem uma história com essa questão do carnaval carioca, que eu vi algumas vezes, inclusive no carnaval paulistano, estando se apresentando Sim, na rua com blocos, depois o sim, próprio monobloco também. Então, assim, isso é um movimento cultural é, que, se você tem, por exemplo, mais acesso a instrumentos, a educação musical, quantos mais poderiam surgir? é. Era verdade, o Banga La Fumeira, ele veio antes do monobloco, né? Assim, ele pintou antes. Mas se a gente for analisar mesmo assim a cultura dentro do Rio de Janeiro, a cultura carnavalesca, né? O monobloco foi assim, foi um momento mesmo assim onde estava tudo quase preparado para fazer, pô, vamos lá e vamos arrebentar. Mas, assim, algumas ações anteriores, né? Acho que propiciaram essa parada. Entre elas, eu acho que o Funk em Lata, do meu compadre Ivo Meirelles, né, que foi assim, a primeira iniciativa de utilizar os instrumentos de escola de samba para tocar música que não fosse exclusivamente samba. Samba também, mas tocavam outros tipos de música. Então, assim, tanto que o Ivo Meirelles também ele era um dos instrutores lá da oficina do Pedro Luiz e a Parede, né? Do Banga La Fumenga. Então, assim, pô, na verdade, assim, eu acho que, pô, que o Funk em Lata veio, mostrou a parada assim e falou: ó, aqui, ó, tem isso aqui. E Então, assim, mas você está vendo que você só está trazendo referências, você está trazendo Luiz e a Parede, você está trazendo o Ivo Meirelles, pode o crer. Banga La Fumenga, você está trazendo assim, um monte de coisa que é referência. Infelizmente, tem muita gente que nem conhece isso, porque não Né? nasceram, fala, não, o que é isso, né? Mas você está trazendo toda uma história, e vamos dizer assim, como se fosse regueiro, né? O roots da parada veio daí. Assim, pô, eu acho bastante importante, assim, pô, dar uma relembrada nessa parada, porque, assim, o momento monobloco foi importantíssimo, assim, porque tinha também, assim, existia um êxodo no carnaval, carnaval carioca, assim, que quando chegava o carnaval, a galera da Sapucaí era para Sapucaí. Mas quem não era da Sapucaí ficava meio órfão e acabava viajando, ou indo para a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, então viajando mesmo, assim, para outros lugares. Daí, então, assim, aquele momento foi um momento assim, de resgate do carnaval de rua, entendeu? Tipo assim, pô, vamos fazer aqui. Então, assim, pô, e já tinham essas outras iniciativas, né? Mas, assim, pô, sei lá, o Simpatia, Quase Amor, né? Que é um bloco da Zona Sul também, assim, que é antigão e que já fazia isso. Mas, pô, era muito nichado também, assim, para uma galera específica. Aí, assim, pô, depois do monobloco, o monobloco também começou a inchar, começou a ficar mega bloco demais, muito, muito grandioso, né? E começou a pintar outros grandes. Hoje em dia, pô, artistas como Anitta, Ludmilla, enfim, todas elas têm o bloco, o seu próprio bloco, né? A Preta Gil. Então, esses são blocos que são grandes pra caramba, assim, né? E, pô, mas assim, eu acho que, pô, que de uma certa maneira seria como se fosse uma evolução natural das coisas, né? Porque isso, pô, na verdade, o monobloco, ele data de 1999, né? Tipo assim, né? Parou de ser a oficina de percussão do Pedro Luiz e a Parede para virar o monobloco. Então, assim, pô, 1999. Então, assim, pô, século passado, compadre. É nóis. Bacana, Sérgio, bacana. Bom, Sérgio, como o próprio Zeca mencionou aí na questão anterior, você é um ator, cantor, compositor, apresentador e tem uma lista muito grande de trabalhos realizados, seja no cinema, ou na televisão, ou no teatro, e nos vários palcos e muitos eventos musicais.
Com toda a tua experiência, eu quero que você responda 3 perguntinhas. A gente gosta de trinca, tá? A gente sempre vai de 3. Mas eu vou deixar você responder uma a uma. A primeira pergunta é: quais são as características fundamentais para se fazer comédia? Ô, buraco. É isso, é o timing, né? É timing, é o momento certo de atacar. Eu acho que isso que, pô, que faz a grande diferença. Pô, os grandes todos, né? Pô, desde, sei lá, desde. É, é, enfim, pô, Grande Otelo, desde Grande Otelo a Yuri Marçal, né? A parada é o timing, entendeu? Quando você tem aquela parada assim de botar, de falar a coisa certa na hora certa, né? E isso, pô, é definitivo, porque é quase como se acordasse alguns neurônios da nossa cabeça e falasse, porra, isso foi foda. E que, no fundo, também, assim, a comédia também tem isso, assim, que, na verdade, existem... hoje em dia, a gente percebe cada vez mais isso. Porque existe aquela comédia do... que dá uma gargalhada, né? E existe a comédia do... Caramba... Tipo assim, né? Nem toda comédia é para se gargalhar, né? Tem comédia que é para te fazer pensar, né? Te fazer entender, caramba. Né? Então, assim, pô, é muito maneiro, mas eu acho que o timing é o bagulho. Então, bom, pensando que o timing é a questão, né, para se tornar um bom comediante, e você até fez uma referência aí a Grande Otelo e Yuri Marçal, que são 2 grandes comediantes. Então, você falou dessa questão do timing. E por que, então, em muitos shows de comédia, stand-up, nessas apresentações, as pessoas riem muito quando você fala de algum tema atual, alguma coisa do momento? Porque você sabe me dizer, explicar pra gente aqui por que acontece essa questão? O quê? Pô, amigo meu fala que é o incoletivo consciente, né? É o incoletivo, não, é incoletivo, não. Mas pô, uma corruptela, né? Mas é isso, o inconsciente coletivo mesmo, assim. Tem coisas, tem assuntos que, pô, que eles unem não só a mim, mas também a vocês também, entendeu? Então, assim, pô, quando se pega um assunto desse, pô, automaticamente parece que nós fazemos uma conexão imediata entre todo mundo, né? Então, assim, tem temas que realmente unem a todos, né? E, evidentemente que, assim, existe, nesse momento, por exemplo, enfim, né, isso aí depois a gente fala que eu posso até te... Você quer saber qual é essa terceira pergunta? Fiquei no grilo agora. Não, fica tranquilo. Que eu já deu para entender que é essa questão do inconsciente comum, mas bacana. E a terceira pergunta é: se a cultura estivesse inserida dentro da escola, como ela é em alguns países, como por exemplo Escandinava, Cuba, Japão, quantos artistas, produtores, diretores de ponta, instrumentistas, etc., você acredita que o Brasil revelaria por ano? Pô, é doido, né? Porque tu imaginar o seguinte, pô, se não se faz muita força e tem mó galera talentosa aí, né, cara? Muita gente boa, né? Muita gente. Agora tu imagina que se fizesse, pô, né? Eu vejo as paradas, pô. Oi? Se fizesse um sistema educacional para canalizar tudo isso. Pô, cara, eu via outro dia o menino agora pô, que é um dos esportistas mais famosos do globo terrestre, né? O menino PA, né? Pô, que é do atletismo também. Mas assim, pô, mas eu vi que, pô, eu não lembro exatamente qual era o esporte que ele praticava, mas ele praticava um outro esporte, né? E quando perceberam que ele tinha uma velocidade, que ele tinha assim. Então, assim, pô, caramba, então podemos utilizar ele por aí. Então, assim, cara, essa parada é muito doida, né? Porque tu imagina, poder ter um trabalho de base onde você vê onde está o talento, descobrir o talento do cara antes dele mesmo saber que tem talento. Olha que doideira, né? Quantos melhores músicos, melhores atores, melhores, enfim, diretores, melhores esportistas a gente poderia ter se a gente entra numa mesmo de forçar essa barra, né? De botar cultura, esporte e educação no mesmo balaio, né? E poder... Quer dizer, evidentemente cada uma tem as suas especificidades, né? Mas são coisas que estão muito ligadas, né? Estão muito ligadas e precisam estar mesmo. É bem legal você falar sobre isso, porque o que a gente faz aqui é justamente isso, é tentar fazer com que o público entenda toda essa diferença e toda essa grandiosidade que se perde quando não se trabalha isso dentro da escola.
Isso até é um trabalho de ativismo social. Você, além de comediante, compositor e ator, você também tem as suas causas sociais que você defende. O Zeca mesmo, na época dele, lá de 1900 e lá vai fumaça, que nem é o dinossauro rápido que você falou, o Zeca já defendia causas que o pessoal falava, não, esse cara é meio louco da cabeça, o que ele tá falando? E isso, ele tinha ali um espaço muito curto na TV, não tinha rede social nem nada. Vou pedir até pro Zeca explicar um pouco como é que foi essa parte dele como ativista social, e ele ainda é hoje. Mas você, qual é o impacto que um artista causa na sociedade? Seja ele local, regional, nacional e até, às vezes, nível mundial também, né? Quero. Hoje em dia, cada vez mais essa parada tem funcionado. No entanto, assim, eu poderia dizer, fazendo uma autocrítica, né, que pô, tem um amigo meu que cunhou um termo, não sei se ele cunhou o termo, mas ele divulga, é o Mombaça. Ele fala assim, pô, existem nossos irmãos afrodesavisados, né? Tem os irmãos afrodesavisados, tem uma galera que, pô, we are the world. Ah, que isso, pô, o Brasil é o país de democracia racial. E assim, infelizmente, eu me coloco também nesse balaio, entendeu? Durante muito tempo também, porra, assim, quase que forçado pela situação, né? Tu acaba ficando meio assim, somos todos iguais, não é? Aí tu, somos. Não, somos assim, precisamos ser, né? Deveríamos ser todos iguais, mas infelizmente as oportunidades que eu tenho não são as mesmas oportunidades que muita gente que está lá em cima no Nababo tiveram, né? Então, assim, pô, nesse sentido, eu me considero assim, um afrodesavisado, porque eu demorei muito tempo a poder entender isso e querer também utilizar a minha força, né? A minha força para poder modificar essas paradas. Mas hoje em dia, por exemplo, né, pô, por exemplo até na Fórmula 1, né? A gente já tem esse tipo de representatividade. Gente que está entendendo que, bicho, eu preciso utilizar isso, né? Porque Fórmula 1, por exemplo, não, no atletismo, né? A gente sabe que assim, que a gente tá mais que provado que a gente não deve nada a ninguém, né? Muito pelo contrário. Mas assim, em esportes como esse, né, que é esporte de magnata, né? Esporte de gente que tem muita grana. Então, assim, automaticamente, o nosso acesso ali é muito mais complicado. Mas se deixar um pouquinho de brecha... Irmão! Por isso, é aquela coisa, você já imaginou se você começa a ter uma galerinha de preto andando de iate e começa a ter uns caras parecendo regata? Não faz isso não, rapaz. Não dá essas ideias, não. O Yuri Marçal, no espetáculo dele de stand-up, ele fala isso, né? Que ele começou a ganhar uma graninha assim, né? Ele falou, vou levar a família em Búzios. Vou tirar uma onda. Quando chegou lá, a galera ficou assim, meu Deus do céu, Búzios não era assim antigamente. Olha aqui, olha a família, olha o tipo de gente que está começando a chegar aqui. Entendeu? Os malucos devem pensar isso do Hamilton. Olha só, eu mandei não deixar esse filho da puta entrar. Olha o que está acontecendo aí agora. Causando autoestima no povo, né? O povo preto está começando a achar, cara, a gente pode tudo, né? A gente pode, se eu quiser ser um tenista, eu posso. Podemos, as Williams aí, né? Se eu quiser ser mas se você voltar lá atrás, já tinha Yannick Noah. Tudo bem, né? Que francês o povo perdoa porque é très chique, né? Mas já tinha Yannick Noah. Pode ver. Não sem dúvida. É importante também resgatar as paradas, porque às vezes dá a impressão de que não existiu, né? Mas, assim, na verdade é que os holofotes para a nossa galera são geralmente menores do que qualquer um que faz uma gracinha, entendeu? Qualquer um que entra na pista e faz 17 minutos e 15 segundos nos 100 metros, tem um holofote maravilhoso. Se um de nós faz 11, mais um que fez, tá muito, entendeu? É muito louco isso, né? Mas, enfim, eu sou mais de mirar também as conquistas, né? Porque, na verdade, é isso também. Assim, às vezes, a gente tem contado muito a história ruim, que é importante para que a gente possa não cair nela novamente, né? Mas a gente tem muita coisa maneira para celebrar, né? E eu não sou celebridade, eu sou celebrador. Saúde, cadê meu copo, inclusive? É esse bagulho. O negócio é celebrar, mano. Temos vitórias pra caramba e estamos chegando, compadre. O bagulho é esse, mano. Não vai... É irreversível. A gente não vai voltar atrás, não tem mais como, né? Até mesmo porque se eu voltar atrás, os meus filhos não vão voltar. Então, assim, é sobre isso, né? A ancestralidade, né? Tudo aquilo que os nossos antepassados passaram e semearam
os nossos filhos vão poder colher. E, pô, isso é irreversível. Que bom. Bem legal isso que você fala, que o Djonga mesmo comenta na música dele, né? Prefiro morrer de pé do que ver meus filhos viverem de joelhos. Ele comenta muito isso aí, isso é muito legal. E a gente sabe que toda ação causa uma reação, e muitas das vezes quando você fala a verdade e as pessoas não querem que aquela verdade seja dito, aquilo causa um impacto na carreira de alguém. Você como ativista, já teve algum impacto negativo na sua carreira? O Zeca pode até comentar o que ele fez na época dele, Zeca, só para o Sérgio saber, que isso aí foi algo assim surreal na época. Eu primeiro, sabe, Sérgio, como é que é a mídia? Eu já, em 1988, procurei pegar o espaço da Olimpíada, e naquela época eu já tinha uma preocupação com a destruição da Amazônia. Eu fiz uma camisa para a gente vestir, aí Cauli, os vários atletas colocou. Mas como o atletismo é pequenininho, e aí partiu do povo nosso, né? Um brasileiro da nossa cor, preto, falando, não tem impacto. Aí, quando eu vejo hoje grandes jogadores que nem Cristiano Ronaldo, os caras falando, cuida do meio ambiente, pô, eu fiz lá atrás. Eu fiz em 88, praticamente 40 anos atrás. Né? E como eu briguei por outras causas, por exemplo, tudo que tem hoje dentro do atletismo, eu ganhava uma medalha e batia nos caras. Porque nós não tinha uma infraestrutura correta, ao ponto de eu falar uma coisa indesejável de um presidente da República e que nós perdemos o nosso patrocínio. Porque quando eu ganhar a medalha, aí a televisão veio me entrevistar e eu esperava, perguntei se estava ao vivo, e aí naquela época estava falando de Brasil, ter a Olimpíada em Brasília, e eu falei com o telegrama de um presidente da República na época, na ocasião, eu tinha que limpar a bunda, porque não serviria para nada, que era apenas um papel. E isso acabou nós perdendo. Eu não limpar a bunda foi o termo melhor que eu achei aqui, tá? Mas não foi exatamente desse jeito, não. Mas aí acabamos perdendo o patrocínio, porque eu sou um cara que eu via as coisas de forma errada e eu combatia. Então eu esperava ganhar a medalha primeiro. Aí eu batia neles. Então. Sérgio, o seguinte, todo esse episódio que ele está contando aí, ele não te deu a claquete perfeita, porque na verdade o cenário era Luciano do Vale, na época, ao vivo, com o presidente da ocasião, era o senhor Fernando Collor de Mello, e entra numa chamada ao vivo, numa ligação com ele lá no Japão. Então, o mundo inteiro e o Brasil inteiro assistindo aquilo. E ele me fala um negócio desse. Você acha que, como diria a galerinha de hoje, ia dar bom? Não, pô. Mas, inclusive, também, né? Viu, Lorosa? Inclusive, o porta-voz do homem ligou em casa. Os caras queriam falar comigo em toque de toda maneira. Quando chegou, foi um sarau. O Luiz, meu treinador na época, ele falou assim: o que você falou? Eu falei isso aqui, ó, eu tô mentindo. Aí perdemos o patrocínio, porque pô, na época uma estatal bancava nós, do governo, o cara foi lá e mandou tirar o patrocínio. Falou, o presidente mandou cancelar o patrocínio do Atletismo Nacional. É doido, pra tu ver, né? Mas, pô, assim, na verdade, eu até que, por exemplo, eu tava conversando com um amigo sobre o Pelé, né? Que, pô, que assim, que é alguém que é muito questionado, principalmente pela nossa galera, né? Por nós, né? E que, assim, enfim, eu até acredito que ele poderia ter feito mais pela coletividade. No entanto, brother, assim, pô, o que ele fez já foi tanta coisa que, pô, eu fico meio indignado, assim, quando eu vejo que parece que querem acabar com a imagem dele, assim, entendeu? Bicho, pô, enfim, eu acho... eu já falei isso com algumas pessoas, né? Milton Gonçalves, o Mano Brown, a respeito, e, pô, e todos esses, pô, eu acho que, pô, cara, ele é um ídolo tão grande, uma coisa tão grandiosa pra gente, que eu acho que, pô, que eu tenho tanta gente para como é que chama o verbo hoje? Como é que chama mesmo? Cancelar, né? Eu tenho tanta gente para cancelar antes de cancelar o Pelé, entendeu? Que, bicho, pô, sinceramente, bicho, eu tenho muito a agradecer a ele por tudo que ele fez pela coletividade. Talvez pudesse fazer mais, mas o que fez foi bastante. Pô, e assim, estar ali, né? Pô, para mim era assim, bicho, era como assim, imagina aquele molequinho, eu não vi ele jogando, né? Exatamente. Mas eu vi, eu sabia quem era ele,
Quer dizer, vi sim, no Cosmos, eu lembro, pô, 70, isso, por aí assim, né? 70 e pouco, né? Mas enfim, mas é imaginar que, assim, que quando a molecada queria me esculachar, me sacanear, me chamava de Pelé, pejorativamente, na minha cabeça, eu falava assim, porra, bicho, ser Pelé não é ruim, não, compadre. Ser Pelé é foda, entendeu? Porque o cara é foda. E assim, Bom, pô, você tá me chamando de foda, então para mim isso é elogioso, entendeu? Assim, pô, eu quis utilizar um exemplo, talvez que eu seja, não fosse um dos melhores, né? Em termos não, de mas é bom, palavrinha você de sabe por útil, quê, Lorosa? mas Vou dar uma palhinha aqui, perdão. A minha primeira competição que eu fiz no mundo, eu fui para a China. Eu saí lá do Mato Grosso do Sul sem saber, fui competir na China. Cheguei na China, ganhei a competição, eu não falava inglês, tô lá com a camisa do Brasil e tudo. Um garoto chinês veio naquela época, em 81, Lorosa. O garoto veio, falou para mim, olhou na minha camisa, Brasil, Brasil, falando lá em português, falei, eu fiz assim. Ele me perguntou, você conhece o Pelé? Na China, em 1981. O moleque só me perguntou isso, você conhece o Pelé? Somente isso. O garoto perguntou. Então, eu concordo com você. Querer, né, diminuir o Pelé, vem cá, a gente tem que saber viver. Ele é um ser humano, ele não é perfeito. Mas, nesse sentido, como eu cheguei várias vezes aqui, quando eu ia entrar na migração aqui, os caras falavam é Brasil, os caras falavam do Pelé. Não perguntavam, nem do presidente da República perguntar do Pelé. não. Mas você viu o episódio que foi até meio constrangedor, onde o Fernando Henrique Cardoso, como presidente, que resolveu achar que ele tinha um pretinho a tiracolo, e resolveu chamar o Pelé para ser ministro do esporte. Tá bom, quando chega lá na Inglaterra, a rainha fala, não, Vivi, deixa você de lado, ele que era o chefe de Estado, eu quero tirar foto com ele, eu quero conversar com ele. Era o Pelé. Não, assim, pô, Vamos lá. eu acho que pô, a parada a representatividade não é tudo, né? Porque a gente sabe que o sistema, né? O sistema ele acaba utilizando um dos nossos para se colocar contra os nossos todos, entendeu? É o que esse governo, por exemplo, tenta fazer através da Fundação Palmares, né? Ele coloca um cara de nós para poder ser o grande inimigo da gente, né? Mais uma vez, a gente contra a gente, né? E pô, tem a carta do tal do Willie Lynch, né? Que seria o cara que, pô, a quem é atribuído o termo linchamento, né? Mas é que ele fala sobre isso, assim, pô, eu não gasto munição com os pretos. Eu só incentivo o mais rápido contra o mais lento, o mais gordo contra o mais magro, o mais alto contra o mais baixo, o mais retinto contra o mais claro, a mulher contra o homem, o LGBT que ia mais contra o hétero. Entendeu? Assim, na verdade, deixa que eles mesmos se matem, entendeu? Então, assim, depois que eu descobri essa parada, bicho, sinceramente, eu tenho muita gente para cancelar, antes de cancelar Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, entendeu? Por mais que, eu poderia ter esperado mais nele, mas de qualquer maneira, bicho, a autoestima que criou no neguinho lá de Madureira, porque eu já fui neguinho. Em algum tempo, hoje em dia eu sou negão, mas na época eu era neguinho, pequenininho. Já fui, mané, já fui no Rio, não, mané. Mas, e assim, e o que Depois acontece? já passei por um trabalho de... E o que acontece? E o que acontece, né, na água dessa região do Rio de Janeiro, da Baixada? Porque tudo sai de Madureira. Madureira, na verdade, eu falo que Madureira é uma espécie de capital do subúrbio. Se o subúrbio fosse um país, Madureira seria o capital. O subúrbio é a periferia, né? Pô, sei lá, Baixada Fluminense, enfim, ao mesmo tempo que a Baixada Fluminense, mas também Pelourinho, entendeu? Talvez também Brooklyn, Trenchtown, entendeu? Então, Madureira é como se fosse um representante dessa parada toda. Então, assim, quando eu falo em Madureira, eu estou falando também da Penha, de Realengo, eu estou falando de Belfor Roxo, eu estou falando do Brooklyn, entendeu? É meio isso assim, eu falo da África, na verdade, né? É uma pequena África, é um lugar que, enfim, que representa muitas outras coisas. Mas esse negócio que você comentou aí, Sérgio, acho que é um pouco da... Acho que a falta de espelho, de imagem ou de ídolo que a gente tem, existe essa meio que uma tendência do povo brasileiro botar toda a esperança em uma coisa só, né? Ou em uma pessoa só. No caso, todos os pretos acham que o Pelé deveria, a maioria dos pretos acha que ele deveria
ser um cara mais ativo, mas é o que você falou, ele fez a parte dele, da forma que era o jeito dele, ele muito provavelmente, se ele se manifesta muito, ele teria sido aniquilado como tantos outros. Ele não ia poder esconder os mais de mil gols que ele fez. No entanto, assim, colocarem à margem da sociedade, poderia muito bem ter feito isso. E fariam, eu não tenho dúvida que não fariam. Opa, sem Porque você vê, mas o Zequinha, quando o Zequinha se pronuncia, eles dão logo, ó, fica na sua, hein? Eu vou tirar patrocínio. Então, assim, é uma estratégia que é utilizada, né? Não é só com o Zequinha e não é só com o Pelé, né? Mas é com toda a negritude. Não, o racismo é uma questão estrutural, né? Está na estrutura do país. Acho que a questão é difícil falar, porque senão esse assunto aqui vai se estender muito. É que antes de você julgar, antes de você falar, você precisa entender também o mundo que essa pessoa vive, ou o mundo que esse jogador está envolvido. Porque, de repente, dentro do mundo que o Pelé viveu, realmente ele não viveu o problema de racismo ou coisas que a gente vive no nosso dia a dia da forma que a gente vive. Talvez fosse de uma maneira diferente. A gente não tem essa ótica, só ele que pode dizer. A ponto de, eu até vou citar um exemplo aqui, a gente tem um amigo que ele é artista também e mora na Lituânia, e ele fez um videoclipe, e ele convidou os amigos dele da Lituânia, e caíram de pau no cara, porque ele é preto, e não tinha um preto no clipe. Ele falou, cara, mas onde que eu ia conseguir? Onde que eu ia conseguir mais preto para poder fazer parte do clipe? Porque não tem, cara. Ele falou, mas onde eu moro tem 5. Então, só assim, pô, eu acho que, pô, que defendendo também essa galera que bate o pé e que força a barra. Que eu acho que, assim, que, na verdade, as nossas pautas só avançam porque tem essa galera chata e que fica cobrando mesmo, entendeu? Eu acho que tem que cobrar mesmo, assim, principalmente da gente que tem, assim, um certo poder, né? Porque, pô, evidentemente que, pô, que a gente está podendo falar aqui através da web, num programa como o de vocês, é uma possibilidade que, infelizmente, nem todos os nossos irmãos têm, né? Então, assim, já que a gente tem esse poder, a gente deve ser cobrado mais do que os outros mesmo. Então, assim, mas você está falando que a gente, assim, a maioria não tem. A maioria dos nossos irmãos, não tem. Sim. A grandíssima maioria não tem. E, de fato, isso que você está falando, realmente. E nós temos que entender isso como responsabilidade. É uma cobrança, mas que faz sentido, né? É preciso que seja feita. E eles cobram, esperam alguma coisa de mim, entendeu? Porque, pô, bicho, porque eu tenho poder de falar algumas coisas que eles não têm. Então, assim, pô, bicho, logo você que conseguiu chegar aí, caramba, tu vai agora fingir que não, tá tudo certo, pô, tá bem pra caramba, o Brasil é maravilhoso, e, pô, quem não se esforça vai fazer o quê, né? O discurso da meritocracia, que é covarde, né? Dizer que todos os nossos, né? O meu avô, por exemplo, que não conseguiu as benesses, algumas delas que eu consegui, então, assim, pô, ele colocado como alguém menor do que, que maldade, né, cara? Sinceramente, pô, então, assim, nesse sentido, eu acho que tem momento onde o cancelamento é alguma coisa drástica demais. No entanto, também passar pano também o passar pano tipo assim, liberar o cara. Não, tá tudo certo, era um outro momento. Pô, isso aí complica, porque se a gente passar o pano pro Pelé, a gente pode passar também para Adolf Hitler, né? Tadinho. Era em outro momento, pô. O cara, pô, não, bicho. Quem é filha da puta é filha da puta. A gente precisa colocar na história isso. Agora, bicho, tem muitos filha das putas que são não negros. Então, pô, na escala de hierarquia, pô, primeiro esses, né? Bom, aproveitando esse gancho teu aí, eu queria saber assim, se a gente pode fazer junto contigo uma análise dos últimos 10 anos. Como você percebe o movimento social sobre a construção de uma sociedade mais equânime? Eu penso que assim, que tenham. Eu não sei se eu tenho esse modo poliana de ser, né? Que eu tento ver sempre a metade do copo cheia, né? E, pô, assim, mas eu prefiro acreditar que a gente está evoluindo, que tem algumas pautas que estão começando que elas não conseguem mais sair
do noticiário. Ou mesmo assim, quando sai do noticiário, a gente fala, por que não tem falado mais nisso, né? É estranho, né? Então, assim, tem pautas que não conseguem mais ser silenciadas, né? E, dentre elas, a minha pauta por excelência, que é a questão da negritude, né? E que, assim, que até obviamente, né, num país com 56% de negros, é importante que a gente discuta isso, né? A Sérgio está racializando tudo, né? Tudo é racializável, né? E eu acho que, assim, que tudo que não é racializável, a gente precisa desconfiar. Peraí, por que não estão falando nisso? Por que não estão tocando nesse assunto, né? Quando a gente descobre que... hoje em dia eu nem sei mais quantos ministros são, né? Na nossa República do Brasil. Mas, pô, somos 56% da população. Entre 22 ministros, nenhum deles é negro, alguma coisa está fora da ordem, né? Se a gente, pô, sei lá, se a gente, pô, tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, nenhum deles é negro, alguma coisa está fora da ordem. Se a gente tem uma novela de televisão, sei lá, um programa de televisão que tem 4 apresentadores, nenhum deles é negro, alguma coisa está fora da ordem. Se a gente tem, pô, enfim, a gente vai começando a entender que, né, o Brasil é o país de alguma coisa que está fora da ordem. E a gente precisa... É o momento da gente modificar. Se não for esse momento pós-pandêmico, né? Quando será? Então, assim, pô, essas demandas todas, o momento é esse, né? Tanto a questão do machismo, né? Tanto a questão da LGBTQIA+, fobia, tanto a questão do racismo, né? Pô, enfim, territorialismo, toda territorialidade, eu não sei como é que fala essa palavra, mas, enfim, pô, todas essas questões, momentos de conversar sobre isso é agora, entendeu? Porque senão, quando será? Então, e aproveitando isso que você está falando, vamos chamar assim de essa desconexão que existe da nossa sociedade em perceber esses pontos que você levantou muito bem. Pô, a gente sempre achou que estava tudo bem. Você tem uma quantidade de ministério, não tem ninguém lá, tá tudo bem. Aí você tem menino, tá tudo bem. Você vai numa faculdade no interior aí, ou em qualquer lugar do Brasil aí de medicina, quantos de nós tem lá estudando? Boladão sou eu, porque pô, sempre que eles falam isso, eles falam assim, bicho, se tem 22 minutos e nenhum é preto, o que importa é a capacidade. Entendeu? Tem que ser... Então, em outra palavra, está querendo dizer que não tem preto capacitado, é isso mesmo? Tipo assim, e se, por outro lado, se tivéssemos 22 ministros pretos, estaria tudo certo? É bom saber. É bom saber. E como você avalia, então, o processo educacional no país no âmbito geral, desde a formação básica até a formação do 3º grau? Eu estava falando do time aquela hora, mas assim, porra, mas é só porque depende assim, pô, não, tudo bem então, né? Podemos ser 22 ministros pretos? Mas assim, na verdade é para fazer as pessoas pensarem. Evidentemente que não é isso que a gente deseja, entendeu? O que a gente deseja não é vingança. O que a gente deseja é justiça. E assim, não existe justiça sem equidade. Equidade é a palavra do momento, é a palavra que não quer calar. Então a gente precisa ter equidade na sociedade. Acho que, pô, enquanto a gente não tiver 56% do PIB brasileiro utilizado em favor dos negros, alguma coisa está fora da ordem. Enquanto a gente não tiver 52% do PIB para as mulheres, alguma coisa está fora da ordem. Enquanto não tivermos 99,9% do PIB para LGBTQIA+, porque, pô, a grande maioria é por aí. Eu acho que sim, porque, na verdade, pô, todo mundo, assim, de alguma maneira, eu prefiro dizer que eu sou mais hoje, né? Eu sou mais, eu não sou menos. Então, assim, pô, a sexualidade, existem tantas sexualidades quanto existem seres humanos no mundo, né? Então, assim, como diria o Gandhi, falava isso, que, pô, existem tantas religiões quanto seres humanos. Cada um pensa num Deus de uma maneira, né? Não é exatamente a mesma coisa que eu acredito, você acredita. Então, assim, na verdade é isso, para falar sobre equidade, né? Eu acho que, pô, tudo bem, pô, se sejam pessoas justas, honestas, né? Que sejam só de uma etnia. Mas não é o ideal. O ideal não é. O ideal, se somos todos iguais, nós devemos estar em todos os espaços, desde da prisão, né? Até as universidades, temos que ter equidade. É isso. Eu acho que seria
o que eu desejo assim, né, para o mundo. Sérgio, é igual você, né? Você coloca na tua música, né? Você chega lá e fala que, né, que mesmo estando tudo errado, nós estamos mais certo que mais certo do que o Congresso. Então você fala na tua música lá. Então eu digo o seguinte, aproveitando, né, essa deixa da questão do Edno, né, na questão anterior, gostaríamos de avaliar junto contigo alguns dados. Então vamos fazer, como o Éder falou que é de trinca, ou foi o Adriano, mais 3 perguntinhas aqui para você, que é a seguinte, a primeira é, a Constituição de 1988, que todos nós temos o direito de ter acesso à educação em caráter público, no artigo 205 e 206, mas representatividades do Estado brasileiro, ou seja, universidade pública, elas representam apenas 20% do quadro nacional de ensino superior. Aí eu te pergunto, qual é a chance de virarmos uma potência como sempre sonhando? Só 20%. Pô, é muito complicada a situação, assim, né? Isso, pô, a gente sabe que o bicho está pegando e pega para geral. Mas, assim, pô, tá, vou racializar novamente. Mas é assim, mas infelizmente, tudo que já é complicado, para nossa galera é mais complicado, entendeu? Porque infelizmente, assim, pô, evasão escolar. Então, assim, pô, quando você imagina que uma mãe que não tem, que foi abandonada pelo pai, né, muito provavelmente, pelo pai da criança, né, enfim, suposto marido, né, foi abandonada e, pô, tem que tomar conta do bagulho todo, mas ela não tem creche para deixar o filho. Então, assim, pô, e precisa também do complemento para renda. Então, assim, às vezes o moleque vai para o sinal para poder vender uma paçoca ali, né, para poder ajudar na renda de casa. Então, assim, pô, é tudo muito mais complicado, né? Então, assim, pô, o desejo de ter cada vez mais crianças, né, nas escolas, né? Pô, não tenha dúvida que isso vai refletir para uma sociedade mais legal daqui a pouco. Daqui a pouco, é muito perto mesmo. Então, e olha aí, em tua visão, como cidadão, como você fomentaria o desenvolvimento do segmento cultura para que ele fosse ainda mais expressivo na economia nacional, já que esse setor, que é da cultura, representa 2,67% do PIB brasileiro? Legal. Pô, racializando mais uma vez, mas pô, a Lei 10.639, né, que deveria fazer com que nós tivéssemos educadores, né, sobre a cultura afro-brasileira, né? Pô, seria uma coisa muito legal, né? Porque infelizmente o nosso modelo é europeizado, né? É eurocêntrico, né? Então, assim, pô, muitas coisas assim, pô, não dizem respeito a gente, né? A gente, por exemplo, é obrigado a saber quem foi Luís XV, né? Mas não é obrigado a saber quem foi alguns dos nossos ídolos. O Zumbi dos Palmares. Não é obrigado a saber. Palmares. Por exemplo, né, por falar dos brazucas, né, que tem isso também, assim, que às vezes os nossos amigos, os nossos irmãos americanos, né, talvez pelas sutilezas do processo de escravização deles foi diferente, o do pós-escravização, né, mas de que maneira, assim, temos, sei lá, Martin Luther King, Malcolm X, né? Aqui no Brasil, assim, a figura de Zumbi, a gente tem resgatado há muito pouco tempo, né? Então, assim, enfim, mas é sobre isso, assim, de buscar esse tipo de sabedoria, né, dos nossos ancestrais, que evidentemente, para uma parcela da sociedade não interessa que a gente conheça, porque a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não conhece a nossa cultura, automaticamente a gente não ama. A gente começa meio, né, e às vezes até ter medo, né? A gente tem o desconhecido, né? O homem tem o desconhecido. Então, quando a gente não conhece uma coisa não, esse bagulho de orixá, não quero falar sobre isso, não. Tipo assim, não, aí, esse negócio, não. Deus é mais. Ou, tipo assim, a gente já começa a ter medo da tua própria cultura, cara. Pelo amor de Deus, cara. O que os caras conseguiram fazer com a gente, entendeu? E é um projeto isso, né?
E quando a gente percebe que é um projeto, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar fazer. Não dá para se demonizar. É toda uma cultura, né, com uma intenção, né? Que é uma intenção mesmo de silenciarmos, né? Então, Mas isso que você está falando talvez seja o ponto mais importante que você citou aí, que o Mombaça se refere, dos afros desavisados, a maioria, nesse aspecto, se encontra. E a gente tem dificuldade de aceitar e até de entender esse mecanismo. Não, mas assim, tentando polianamente também, agora tentando ver do lado legal, mas eu acho que também assim, cada vez mais assim, principalmente assim nesse pós George Floyd, eu acho que alguma coisa mudou na sociedade, porque assim, é uma impressão de que o mundo está acabando, né? E que tá, né? Esse mundo está acabando. O que a gente está fazendo agora, a gente está construindo o próximo mundo já. Porque esse que a gente está vivendo, ele tá falido. Não dá, cara. A gente foi educado para ser mal educado. A gente foi educado para ser machista. A gente foi doutrinado, né? A gente foi educado para ser escroto. Assim, debochar de quem é menos, de passar a mão na bunda do cracudo, entendeu? Isso é sacanagem, cara. Isso não é legal, cara. Isso não pode ser engraçado, entendeu? Isso é maldade. Então, assim, nesse momento, né, e esse momento pandemia e pós-pandemia que se anuncia, mas é o momento em que a gente precisa mesmo de resgatar para falar assim, bicho, não, tem coisa que não vai poder passar mais. A gente não vai poder ficar passando pano para quem é racista, homenagear racista em nome de rua, de praça. Não, bicho, não tá legal isso. Bom, Sérgio, o mês de maio, ele tem para nós uma relevância, pois fomos doutrinados, pegando o gancho no assunto que a gente está falando, a exaltarmos uma heroína que foi a Princesa Isabel, por ter assinado a Lei Áurea. Mas o mais importante, em nosso entendimento, é fazer o que estamos fazendo aqui, debater o 14º dia, ou melhor, o 14 de maio, ou seja, o dia seguinte à abolição, que tem suas consequências até hoje. E por essa razão, vem mais uma trinca para ti. Queremos saber quão informada é a comunidade preta em nosso país. Infelizmente, como eu falava que isso é um projeto, né? É um projeto, mas é muito mais interessante que a gente não se conheça, né? Não conheça a nossa história, não conheça a nossa força, né? Não conheça os nossos ancestrais. E assim, de uma maneira geral, eu sempre achava muito doido, assim, eu via umas novelas, né? Novelas do tempo que eles chamam de escravidão, né? Mas, na verdade, é escravização, porque eu não sou neto de escravos, né? Eu sou bisneto de escravos. Eu sou bisneto de escravizados, de pessoas, seres humanos que foram escravizados. E se foram escravizados por alguém, né? Então, isso são coisas importantes. Mas, assim, é tipo isso. Esse conhecimento, né, que de uma certa maneira, é oral, né, da nossa cultura, que é muito oralizada, parte muito do oral, mas, assim, está sendo cada vez mais catalogada. E, assim, não tem como, com a web, essa informação vai acabar chegando para todo mundo. Pode não ser hoje, mas amanhã vai ser. Amanhã todo mundo vai saber dessas coisas, entendeu? Tudo que está acontecendo, peraí, por que eu sou menos cidadão do que o outro cara só por causa da minha cor? Isso vai chegar em todo mundo, não tem jeito. Irreversível. Então, e mais uma perguntinha para você, sendo um povo tão dilacerado culturalmente, etnicamente, socialmente, economicamente falando, como você enxerga um processo de união entre o povo preto no Brasil? Tá começando, eu tô achando bonito isso, cara. Assim, evidentemente que eu já falei que é uma estratégia, né, William Lynch, de fazer a gente se desunir. Então, o que tu vai? Tu gosta do quê? Eu gosto de terno e gravata. Eu gosto de calça jeans. Então, a gente começa a ser inimigo por isso, né? É uma estratégia que foi implantada. No entanto, quando a gente vai começando a perceber que isso é um desejo, né? É o desejo de quem está no poder para que a gente nunca chegue perto, né? Então, assim, tu vai começando a minar, né? A hackear esse sistema. E, nesse momento está acontecendo isso. Eu vejo cada vez mais pretos e pretas estão se amando. É assim, o Manicongo, né? A música
Recon Sapiência. Pretos e pretas estão se amando. Mas eu vejo mais assim, cada vez mais a gente tá unido, entendeu? É assim, pô, você é o quê? Pô, não, você é um, sei lá, é um preto que é do vôlei. Porra, tudo bem, porra, mas eu sou do futebol, não interessa, mas, porra, nós somos pretos, Maria, temos que estar unidos, entendeu? Isso bicho, tá começando a rolar muito fortemente. E, assim, eu acho que é irreversível e quero mesmo, assim, que isso se... Porque a parada é sobre isso, a parada da autoestima, né? O meu grande ídolo, né, é Jesus Cristo, que muito provavelmente eu acredito que deveria ser preto. Depois eu falo sobre isso. Mas ele falava que, pô, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então significa o seguinte: é preciso se amar primeiro. Porque se eu não me amo, eu não posso te amar. Como é que eu nem me amo? Eu vou amar você por quê? Né? Não tem como. Então, assim, primeiro eu tenho que me amar, amor próprio, para depois amar a você, para depois sim dizer assim, pô, agora que eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Porque, pô, eu não amo nem meu próximo que eu vejo, vou amar a Deus que eu não vejo. Pô, 7U, né, compadre? Vai enganar o caralho. Né? Mas, então, assim, então, a parada da autoestima é alguma coisa que é muito necessária, né? E, assim, nesse momento, a gente está começando a entender que a gente precisa se amar. E amar a mim é amar a vocês. Quanto mais eu vejo a beleza que existe em cada um de vocês, eu vejo a beleza que há em mim também. Então, assim, pô, eu vou começando a gostar mais de mim, porque eu vou gostar mais do meu coletivo, né? Então, assim, eu acho importantíssimo que a gente goste dos não negros, né? Mas é muito importante que a gente goste da gente mesmo. Eu ver você, eu ver o Zequinha aqui e falar assim, cara, eu te amo, cara. Entendeu? Pô, você faz parte da minha vida, fez parte da minha autoestima. Ver você ali correndo daquela maneira me trazia uma sensação de que, assim, bicho, eu posso, entendeu? Eu posso, eu tenho talento, eu sou foda também, que nem aquele filho da puta que tá ali, entendeu? E, porra, e assim, todos os problemas que eu tiver, eu vou enfrentar e eu vou conseguir vencê-los, porque ele vence também como eu. Ele é igual a mim, ele veio do lugar onde eu vim, e, porra, ele tem talento, né? E ele, porra, ele tem capacidade, e ele tem mérito. E é isso, né? Porra, a gente está começando a se amar. Bicho, isso é lindo, é muito bonito o que está acontecendo. E, porra, ele não vai parar nunca mais. E esse se amar tem a ver também com a própria aceitação, né? Aceitar quem a gente é, né? Acho que esse seria o maior amor, né? Mas a última perguntinha aqui, tirando todas as dificuldades que nós todos aqui já sabemos, e para estudar no país é complicado, como você enxerga o empenho do nosso povo preto para virar esse jogo através da educação? Infelizmente, assim, pô, a grande parte da maioria da base da pirâmide é do nosso povo, né? Então, assim, pô, infelizmente, em algum momento, a gente está tão preocupado em levar o jantar, entendeu? Levar o jantar para casa, que, pô, tem uma hora que, bicho, não dá para pensar muito em ser estratégico, em se organizar, pô, meio assim, bicho, uma parcela da nossa sociedade, ela depende de nós, que somos um pouquinho menos pior, né? No sentido de ter mais informações, ter mais possibilidades, né? Mais oportunidades. Então, assim, pô, depende muito, muito, muito mesmo, assim, da galera da classe média, né? Dos pretos de classe média e classe média alta, que somos poucos, mas assim, somos poucos, mas pô, mas é com a gente que eles contam e evidentemente que eles contam, né? E evidentemente que também contamos com os não negros, mas que são aliados, né? Porque tem muita gente que vai colar com a gente. Eu tenho certeza disso porque a minha história de vida ela passa por muitos brancos aliados, entendeu? E assim que percebem a parada e estão dispostos a cortar na própria carne, porque é um pouco disso também, né? Se eu, enquanto homem, percebo que eu tenho vantagens em relação às mulheres, se eu faço alguma coisa para que as mulheres tenham mais poder, eu estou cortando na minha carne, porque eu vou perder alguma coisa. Mas se eu desejo justiça, né? Se eu desejo uma sociedade mais justa, para mim e para todos, é o que eu tenho que fazer, é o que eu deveria fazer.
talvez eu não faça, porque eu não sei se sou tão gente fina assim, como eu gostaria de ser. Mas o que eu deveria fazer é isso. Beleza. É muito legal a sua visão sobre isso. E você comentou até sobre uma lei lá atrás, né? Esse ano, para quem não sabe, a lei 12.711 acaba ali para poder discutir a continuidade dela, né? Em 2022 se encerra isso em agosto. E a gente não está vendo as pessoas se falarem sobre isso, que é a lei que fala sobre as cotas nas universidades federais. E que nem você falou, tá estranho, ninguém está falando disso. Por essa razão, sobre as cotas, você acha que a população em geral sabe o que é e para qual a finalidade ela tem? Não, isso é piada, mas na verdade eu não estou falando mais sobre cotas. Eu estou falando agora em equidade, em proporcionalidade, entendeu? É que eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem, né? Peraí, por que o mundo tem que ser menos dos negros do que dos não negros? Uma vez somos todos iguais, né? O discurso dessa galera, né? Somos todos iguais. Bom, mas somos todos iguais, então 56% do PIB, 56% das riquezas deveriam estar na mão dos negros, né? Então, é sobre isso, né? Pô, se temos 100 vagas para ministros, 50% deveriam ser negros. Somos todos iguais, pô. Não somos todos iguais? É isso que eu estou falando. Depois, temos 100 empregos públicos. 50% deve ser de negros. É isso. Né? Pô, é proporcionalidade. Mas a política de cota, isso aí, pô, é uma parada é uma bomba para jogar assim, para as pessoas entenderem do que está falando, entendeu? Porque, pô, por que eu tenho que me contentar ou aceitar, né, uma cota de 20%? Pô, 20% não, cara. Nós temos 56%. Mas é proporcionalidade, tem que ser isso. Só fazendo um complemento aí. É bem interessante você tocar isso aí, porque quando foi instituída a questão de cota, a gente precisa também dar o crédito a quem tem esse crédito. Ela não surgiu do governo, ela surgiu de um movimento da UERJ, no Rio de Janeiro, e ela tinha pedido 20%. Depois a UNB, que é a Universidade de Brasília, também veio e endossou essa proposta. Porém, a lei só foi entrar em vigor em 2012. E aí, então, ela estabeleceu que tinha que ser proporcional à quantidade de pretos nos estados. Então, por exemplo, se São Paulo tem 40%, então as universidades têm que ter 40%, e assim sucessivamente para cada estado. Então, assim, acho que até essa foi o motivo da pergunta. Será que nós estamos bem antenados para saber do que isso se trata? Por quê? Para se querer equidade e mais resolver um problema de uma forma mais imediata, se não for através da cota, será que a gente consegue? Através de conscientização da galera? Não, obrigado ao MNU, né? O Movimento Negro Unificado, que foi um dos responsáveis pelo início dessas conquistas. Que, na verdade, o doido é isso, assim, eu falo que às vezes, eu não sei exatamente, que eu não sou expert nessa parada de comunicação, mas eu acho que falta muito da gente conseguir explicar ao povo não negro, mas que é beneficiado pelas políticas que os negros conquistaram. Porque a parada é essa. Primeiro a discussão era precisávamos de 20%, por exemplo. Queríamos 20%. Mas o que acontece é que hoje existe o recorte racial e o recorte social da parada. Então, assim, quem é advindo do ensino público, mais uma vez a educação, quem é advindo do ensino público através dessa proporcionalidade estadual, né? Ele também tem o direito. Então, assim, os brancos favelados, brancos pobres, eles têm direitos à cota. Os nossos irmãos indígenas, né? Mais do que ninguém deveriam ter 100%. Eles mereciam 100% porque era tudo deles, né? E eles foram, enfim, vilipendiados, né? Por alguém também. É bem legal, porque tem um vídeo do Porta dos Fundos que ele fala, pô, essa conta não tá fechando, né? Você quer tudo isso aqui por um tecido, um espelho, cara. É muito legal essa coisa que eles falam. Haja espelho, né, brother? Haja espelho que, eu vou te falar, né?
E é muito legal esse vídeo, porque ele fala assim, pô, mas dá pra você ficar aqui, dá pra eu ficar ali, todo mundo fica de boa, você não acha isso? Não, o cara, não acho não, eu vou querer tudo mesmo, sabe? Não, mas o louco é isso, assim, que na verdade, entender que, por exemplo, para os irmãos indígenas, quanto mais eles fortalecerem a luta dos negros, mais eles estarão, pode estar certos que vai sobrar coisa para eles. Porque o que a gente deseja é justiça, cara. A gente não quer, pô, a gente fala do nosso problema, da nossa problemática, ou da nossa solucionática, né? Como diria da Maravilha. Exatamente. A gente fala da nossa solucionática em primeiro lugar, porque somos 55%. É maioria, é uma questão assim, pô, é um fardo muito grande, uma coisa muito complicada, né? Que vem de lá de trás, né? Então, assim, pô, a gente precisa solucionar isso antes de solucionar um monte de outras coisas. Mas evidentemente que a questão do indígena é nossa, a questão da mulher é nossa, a questão do nordestino, a questão do LGBTQIA+, enfim, todo mundo que está em situação de vulnerabilidade na sociedade é alguma coisa que interessa ao movimento negro. Então, assim, quanto mais fortalecer as demandas dos negros, é fortalecer todas as outras demandas, porque na interseccionalidade, todas elas vão acabar se cruzando. Né? Sim, então, e você... cola com a gente, compadre. Cola com os pretos que vai se dar bem. Você falou sobre as mulheres, o pessoal não sabe, mas o Brasil, 52% é de mulher, e desse percentual de mulher, o país tem seus lares mantidos por 45%. Então, mais da metade dos lares, quase as metades, são mantidos por mulheres, e muitas delas solteiras, sozinhas, abandonadas, como você falou. Como você entende a possibilidade de termos mais representatividade feminina no alto escalão social, que precisa de boa graduação, ensino superior, se dos 52%, 29,9% são pretas e de baixa renda? Como que a gente consegue fazer com que essas pessoas também ascendam a esse novo patamar? Assim, eu acho que, essas paradas políticas, políticas governamentais, né, como chama mesmo? Políticas afirmativas, né? Políticas afirmativas são o que a gente tem visto. E, assim, eu acho que também, assim, é um pouco de comunicação também, de conseguir fazer a sociedade entender que está errado, que o bagulho está errado, né? E se você não faz nada, né? Porque o conceito do antirracismo é uma parada que é muito legal, né, cara? Que pintou há pouco tempo. Mas não adianta só não ser racista. Não, eu não sou racista. Não, mas não ser racista é pouco. Porque agora a sociedade está dividida entre racistas e antirracistas. É isso. Você precisa ser antirracista. Se você não faz nada, você está ajudando o outro lado, né? Então, assim, é meio sobre isso. E, mas eu acho que assim, esse ano é um ano eleitoral, né? No Brasil, vai ser muito plebiscitário, não só na questão do presidente, mas as casas legislativas do Brasil afora, né? E assim, é peremptório. Eu não sei o que significa a palavra peremptório, mas eu sei que deve ser. Mas é peremptório que tenhamos cada vez mais mulheres negras nas casas legislativas desse país. Principalmente o Congresso, né? O Senado, a Câmara, enfim, precisamos ter. E assim, é um dever que é de nós negros, mas é da sociedade toda antirracista também. Né? Eu espero isso do meu irmão que fala que é aliado e é branco, entendeu? A gente precisa botar mais gente preta lá, até mesmo para a gente poder ter gente que é interessada ali e que conhece a realidade, né? É um momento importante que a gente está vivendo e não vai dar para desracializar essas eleições. No campo presidencial, enfim, as cartas já estão marcadas, tudo bem, vamos lá. No executivo de cada estado, tudo bem, eu não vou falar sobre isso também não agora, hein? Agora. Mas nas casas legislativas é peremptório que tenhamos cada vez mais mulheres negras e negros, de uma maneira geral. Sérgio, a gente tem tanta coisa para dialogar contigo que a gente adentraria madrugada aí, mas o seguinte,
O nosso departamento de pesquisa foi lá, deu uma vasculhada e viu que você tem uma infinidade de composições musicais, inclusive que você, além de compor, você produziu, dirigiu, ou seja, né, você é o Coringa. Por essa razão, a gente queria saber o seguinte: que mensagem você quis passar na canção cujo refrão o Zeca já deu o spoiler aqui? Quem sabe é nós. Ah, legal. Pô, essa canção é do Serginho Meriti. O Senhor deixa a vida me levar. O cara que fez essa canção, Deixa a Vida Me Levar, que é um hino, né, na verdade. Sim. E, pô, é muito doido, assim, pô, ele é um parceiro, assim, pô, muito querido, um dos melhores compositores do Brasil, né? E é meu amigo. Aí, pô, a gente falava assim, pô, eu falei, pô, me dá uma música aí. Ele falou, pô, mas tu quer o quê? Eu falei, pô, o que você quer que eu cante? Eu falei pra ele, o que você quer que eu cante? E, pô, algum tempo depois ele me mandou essa canção, né? E mais 6 outras. Todas eram maravilhosas. Mas essa canção, ela me fala assim, de uma maneira muito, muito particular, porque é nós, a princípio, tá errado dentro da língua gramatical portuguesa, né? Porque somos nós, né? Ou então é a gente, né? É nós, pô, parece que dá a impressão de que preto não sabe falar, né? É nós, pô. Não, bicho, mas não. Aí depois eu vi um filme, Salve Geral, que tem uma parte que fala assim, é nós. O cara fala assim, tá errado. Não tá errado, não. Porque é nós. Porque se nós quiser, nós muda tudo. Nós muda até a língua portuguesa. Eu falei, caralho. Isso é muito poderoso, né? Todo poder emana do povo e seu nome deve ser exercido. Então, quem tem o poder é nós, compadre. Entendeu? Quem tem o poder, quem pode mudar a parada é nós. Então, assim, o povo é que sabe da parada. Se o povo fala é nós e você vive insistindo que somos nós, tá, a língua culta, mas a língua culta pouco me interessa. O que interessa é a língua do povo, né? É o que o povo fala. E o povo, a sabedoria popular que é o bagulho, né? Então, pô, nesse sentido, pô, eu fiquei muito feliz com essa canção, né? E que fala disso, quem sabe é nós, compadre. Entendeu? Juntos, né? É o povo, né? Os caciques, né? A galera que tem o poder, né? Pô, eles têm muito poder. Mas, bicho, se a gente se juntar, né? Pô, o bagulho fica doido, hein? Eu vou te falar. Quem sabe é nós. Moleque. Não tenho dúvida, até porque é o seguinte, você traz tanta coisa assim que deixou o departamento de pesquisa até meio doido, porque assim, os Estados Unidos criou um termo astronauta, os russos cosmonauta, aí você vem com a ideia que a gente quer entender, de onde é que você tirou afronauta? Pô, eu me amarro em trocadilhos do carilho, né? Se é que você me entende. É muito bom esse bagulho de trocadilhos do carilho. mas na verdade, o afronauta, pô, existiu quando eu comecei a fazer o programa, né? O The Masked Singer, né? o cantor mascarado, e, pô, minha personagem era o astronauta. E eu comecei a pensar assim, pô, astronauta preto, né? O astronauta preto é o afronauta. Aí comecei a pesquisar isso. E eu comecei a ver que, por exemplo, eu nasci em 67, e que, pô, foi o ano que o homem deu a volta em torno da Lua, em torno da Terra, né? Yuri Gagarin, o russo. Yuri Gagarin, o russo. Aí em 69, 2 anos, aí, pô, o homem pintou a Lua. Foi na Lua, o Lewis, né? Como é que é? Neil Armstrong. Neil Armstrong e Neil Armstrong, isso aí. Aí, pô, eu vi que, pô, assim, o primeiro homem preto a pisar a ir para o espaço, né? Não pisar na Lua, mas o primeiro homem preto a ir para o espaço foi em 1985, né? Eu, pô, já estava tocando violão, já estava, pô, já quase... Então, assim, eu queria ser astronauta, mas, pô, tipo assim, porra, o primeiro homem vai chegar, pô, em 85... Agora, o primeiro homem brasileiro foi em 2006, 2005, não lembro, né? Que é ministro hoje em dia, cara, é o Marcos aí. E, pô, mas o primeiro homem preto brasileiro a ir para o espaço ainda não rolou, né? Mas, caramba, cara, que doideira, né? O meu sonho de infância é irrealizável, pô, só pela cor da minha pele. Eu nunca conseguirei, entendeu? Tem coisas que você nunca conseguirá, como, por exemplo, ser ministro da República no Brasil. Tem 22 anos, mas você nunca vai ser, entendeu? Aquela coisa, pô, não interessa, bicho. Que pode ter gente capacitada. Você nunca vai ser capacitado a esse nível, Sérgio. Deixa de ser bobo, entendeu? Você nunca vai ser capacitado para ir para o espaço. Você é preto e você é brasileiro. Enfim, aí, pô, a brincadeira
foi descobrir também que em Zâmbia, né, nos anos 70, anos 60, nos anos 60, teve um programa espacial de Zâmbia que desejava levar uma mulher preta para o espaço. Então, assim, pô, esse resgate da história também, pô, foi legal. Então, por isso que pô, o termo afronauta se encaixa bastante com a parada, né? Porque é sobre isso, pô, a gente quer ir além, entendeu? É ir além. Para onde que é? Para a Lua? Para Marte? Para Alfa Centauro? Para uma nova galáxia? Enfim, não interessa, bicho. Eu quero ir longeão. Eu falo aqui porque eu fui tão longe, mas tão longe, tão longe, tão longe, que eu acabei saindo dentro do meu próprio umbigo, mano. Então, assim, porra, a parada é essa, né? Porra, a gente quer mais. A gente quer mais e a gente vai conquistar mais, porque estamos aí, é nós. Mas interessante você falar isso, né? De que a gente quer mais e essa questão que envolve o nosso povo. Tem um negócio extremamente importante. Você acabou gravando essa música, segundo o departamento de pesquisa aqui, com um grande multi-instrumentista da atualidade, que é o Pretinho da Serrinha. Boa. E assim, Nossa. quantos indivíduos com habilidades similares a dele você acha que a gente poderia revelar se a gente tivesse um sistema educacional que permitisse ter acesso da classe mais desfavorável à cultura? É muito louco assim que eu sempre falava isso assim, né? Que é uma espécie assim de eu falo, é preciso capacidade, voracidade e sorte para ser um homem bem-sucedido. E, as outras duas coisas, né, capacidade e voracidade, eu sei que eu tenho também. Mas, ter sorte é definitivo, né? E, assim, por ter essa sorte, eu sempre falava assim, da onde eu vim, tem muito mais e melhores, entendeu? Tem muita gente foda. Mas, assim, da onde eu vim, ao mesmo tempo que é de Madureira, mas da África também, né? Mas, assim, em Madureira, por exemplo, temos o Pretinho da Serrinha. E que é muito legal ver ele brilhando dessa maneira, porque atesta o que eu falava, né? Assim, da onde eu venho tem muito mais e melhores. O moleque, bicho, é um gênio. Né? É genial, assim, né? Artisticamente falando. E, de conhecimento, de vivência, né, cara? Então, e falando dele, assim, se a gente traçar um paralelo, né? Eu não sei exatamente de onde veio, mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de ouvir pelo um trabalho que eu fui fazer, e assim, o Quincy Jones o tinha na mais alta estima e preferência. E por conta disso, Michael Jackson, Bruce Springsteen, todos esses grandes nomes da música norte-americana, Al Jarreau, toda essa galera aqui só queria gravar com o Paulinho da Costa. Sim, sim. Que é na mesma pegada. O Pretinho da Serrinha tá na mesma pegada, cara. Se não tiver, até mais. Era, Paulinho, também assim, um dos caras assim, que essa galera, né, que vem semeando já há algum tempo, né? E, assim, às vezes dá a impressão de que a molecada está inventando a roda, né? Os mais novos, mas não é isso, não. É só assim. É uma questão mesmo de poder estar preparado para poder fazer a colheita, né? Fazer a colheita do que alguém já semeou lá atrás. E Paulinho da Costa, bicho, importantíssimo, alguém que fez bastante coisa. E, essa autoestima assim, do músico brasileiro, né? De tirar uma onda de falar, compadre, aquela garrafinha ali do Michael Jackson, aquele sonzinho de garrafa, de Paulinho, mano, esse bagulho foi importante pra caramba. O bagulho é doido. Serjão, igual você fala, né? A gente vem falando aí, você falando do povo preto, aquela coisa toda, e você põe naquele refrão na sua música, vocês no alto e nós na dignidade aqui embaixo, né? Sustentando a baixa renda, né? Com a galera, já que nós somos 56%, nós estamos aqui com muita dignidade aqui embaixo da pirâmide que você acabou de falar, sustentando o quê? A baixa renda, né? Mas, em nosso discurso, os políticos é unânime dizer que se precisa investir na educação e na saúde. Aí eu te faço duas perguntinhas. Como vão fomentar qualquer item essencial à população se somente 8% dos alfabetizados no nosso país são capazes de interpretar qualquer grau de dificuldade? Na verdade, é um trabalho que devia ser enfim, para sempre, né? Começar e não parar nunca mais. Mas a gente tem, voltando ao filósofo
e ex-jogador de futebol da Maravilha, né? Não importa a problemática, importa a solucionática. Mas, assim, pô, na verdade, nós temos uma problemática muito grande, né? Que vem de décadas. Eu diria, pô, sei lá, no Brasil vem de 1500, né? A nossa problemática vem dali. Mas, assim, eu preciso acreditar que a gente vai solucionar os problemas, entendeu? Porque a hora que eu perder essa esperança, né? Essa utopia, que é quase uma utopia mesmo, né? Mas assim, pô, a hora que eu perder isso vai ser muito ruim, né? E eu vou me tornar uma pessoa muito, muito ruim, muito chata. Então, assim, pô, eu preciso acreditar de que a gente vai conseguir solucionar esses problemas, né? E, pô, e a educação, cara, uma palavra que deve nortear assim, o nosso presente e o nosso futuro, né? Já que a gente não pode refazer o passado, né? Mas é buscar, né, um presente mais legal, né? Porque o afrofuturismo fala sobre isso também, né? Utilizar, né, toda a sabedoria, toda a tecnologia que foi nos dada pelos nossos ancestrais, né, para projetar o futuro que nos interesse e que nos inclua, né? Então, não tenha dúvida que a molecada será muito mais forte do que a gente, né? Se é que a gente é fora em alguma coisa, mas a molecada vai ser muito mais. Assim será. Sim. E você acha que o povo preto está preparado para assumir os postos, aos quais hoje são pontos de crítica dos mais variados movimentos existentes em prol dos pretos no nosso Brasil, no nosso país? Que existe a parada desse pô do, né, pô, não, pô, mas ele é um preto capaz, né? Pô, mas preto capaz é redundância, né? Pô, se é preto é porque é capaz, brother. Tipo assim, né? Não tenha dúvida disso, né? E, pô, assim, talvez até alguns de nós foram enganados, né? Achar que, pô, não podiam. Então, assim, pô, às vezes a gente acaba se colocando naquele casulo, lá, pô, parece, caramba, eu sou um merda, pô, mas não, cara, pô, assim, né? Isso foi uma construção que fizeram, mais uma vez eu digo, que é estratégica, né? Para que a gente cada vez mais acreditasse que a gente não é capaz, né? Mas assim, a questão não é nem ser capaz. Capaz a gente é, mas a questão é, você falou, você até na resposta falando, a gente precisa estar pronto, é nesse caso, estar pronto, preparado para assumir esse local que de repente a gente critica hoje que o outro não faz, mas se a gente assumir, a gente vai saber fazer melhor? Bicho, eu vou te falar, das coisas que eu mais gosto da vida é poder errar por mim mesmo. Não deixar que outros errem por mim. Sabe qual é? Pô, muita felicidade seria ver, sei lá, um, um péssimo presidente, como eu tenho hoje, mas que fosse preto. Pô, assim, sabe qual é? Pô, pelo menos estou errando. Eu mesmo errando por mim. Não tem alguém errando por mim. Alguém sendo mal por mim, entendeu? Então, assim, pô, eu sinceramente, pô, eu tenho certeza que nós somos capazes, né? E que faremos melhor, né? E assim, se acaso fizermos pior, pelo menos estamos fazendo por nós mesmos, não deixando que outros façam, outros sejam os bons. No caso de ficar com os louros, né? Ou com ônus, né? Nem com ônus, nem com bônus. É tudo nosso, entendeu? É assim, pô. Porque é sobre isso, né? Não preciso que alguém mais capacitado do que eu vai fazer o que eu tenho que fazer. Deixa comigo, pai. Entendeu? Então, assim, pô, eu não tenho dúvida que nós somos capazes de... E, pô, aguarde que a gente vai provar. A gente tá, quer dizer, eu acho que não precisa nem provar. Mas no Brasil precisa, né? Mas vamos lá, vamos para frente. Mas vamos embora. Sérgio, nessa temporada, nosso trabalho tem sido coletar informações que ajudam a fomentar o melhor desenvolvimento de nosso país. Nós temos um relacionamento esportivo com alguns nomes relevantes do esporte mundial e também nacional. Por isso queremos saber de que maneira e de forma bem objetiva e direta, como podemos unir nossas forças e sermos parceiros nessa empreitada para trabalharmos juntos nesse movimento pró-educação que engloba a cultura e o esporte. Essa é uma pergunta para ti, meu amigo. Eu acho que porque essa possibilidade que tanto a cultura quanto o esporte têm de chegarem na população de uma maneira ímpar, né? E agradável, salutar, enfim,
alguma coisa que não Exatamente, tem... que toca, Oi? toca. De uma forma que toca na tua alma, tanto a cultura como o esporte, ele consegue fazer isso. Pô, acho que, somos os melhores parceiros, assim, para divulgar qualquer causa. Imagine causas como educação, por exemplo. Pô, ótimo. Caraca. Sérgio, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final do programa. Por gentileza, a gente não quer fazer pergunta difícil, mas você pode traduzir em palavras toda a experiência que você nos permitiu aqui hoje, que você sentiu estando aqui conosco online, cada um num lugar, e a gente trocando essas ideias que a gente trouxe aqui a respeito da tua carreira, o que a gente pensa politicamente e tal, todo esse tipo de coisa. Como que você traduz isso aqui? Eu falo que eu não sou celebridade, sou celebrador, saúde. E, assim, para mim é motivo de muita celebração a gente estar podendo conversar entre nós sobre essas coisas, entendeu? Porque, durante muito tempo, as pessoas decidiram as coisas por nós. Então, assim, momento da gente mesmo buscar pensar sobre as coisas, né? É muito legal. E, para mim, é um prazerzão estar com gente como vocês, né? Dessa monta. A minha mãe, minha avó, essa galera toda, mandava a letra que era o seguinte, como é que é? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, nesse sentido, eu me sinto muito bem acompanhado estando com vocês aqui. O bagulho é esse, brigadão pela moral, pela atenção dispensada, né? Enfim, estamos no caminho e venceremos, assim que é.